Começamos com o nosso prota acordando em uma caverna escura e não entende o que está acontecendo. De repente, ele se lembra. Ele foi atravessado pela espada de um demônio. Ele percebe que reencarnou, mas dessa vez como um monstro. Um gigante de nível S. Um monstro tão perigoso que é necessário um exército inteiro para o derrotar. Ele possui a habilidade de absorver outras habilidades. Ele vai até a água. Quando vê seu reflexo, fica em choque, pois é apenas um filhote. Na manhã seguinte, na cidade, uma garota acorda e se arruma para sair de casa. Seu nome é Arya, uma aventureira de rank D. Já na caverna, nosso prota não acredita que ele, um cavaleiro honrado, se tornou um monstro. De repente, um slime aparece. Ele ativa uma habilidade chamada Rocha Uivante e derrota o slime com um só ataque. Sua barriga ronca e ele percebe que ainda não comeu nada desde que acordou. Ele decide provar o slime e acaba gostando. Nessa, ele acaba roubando a habilidade do slime, chamada armazenamento. Ele cria um espaço onde pode armazenar coisas. Na cidade, a moça desce o rio e vai até uma masmorra. Os guardas a param, porém, ela mostra um pingente e eles a liberam para entrar. Nosso prota derrota um dragão e recebe a habilidade de voar. Em seguida, derrota um minotauro e recebe a habilidade bola de fogo e lança de gelo. Também derrota um golem e ganha a habilidade corpo de ferro. Logo depois, ele derrota uma serpente venenosa e ganha a habilidade presa venenosa. Em sua caminhada, nosso prota acaba achando um baú. Ele fica muito feliz, pois mesmo em seu tempo de cavaleiro, nunca conseguiu achar um. Ele abre o baú e encontra uma joia gigante, porém era um baú armadilha. Ele é teleportado para um local escuro e está em cima de um dragão de terra rank S. O dragão diz que o condena à morte por atrapalhar o seu sono. Ele ataca. Nosso prota desvia e ataca com uma rocha uivante, porém a rocha bate e desvia, fazendo um buraco no teto, e não causou nenhum arranhão sequer no dragão. O dragão vai o acertar em cheio. Nosso prota usa a habilidade corpo de ferro para se proteger, mas o ataque do dragão é muito forte. Nosso prota não morreu por pouco. Ele fica gravemente ferido. O dragão vai o finalizar, porém ele fere o rosto do dragão e sai voando pelo buraco que abriu no teto. Nosso prota tá nas últimas. Ele vê uma sombra se aproximando e imagina que ali será o seu fim novamente. Ele acaba ficando sem forças por conta do ferimento e desmaia. A sombra é da Arya, que vai até ele. Tempos depois, nosso prota acorda em uma cama, todo enfaixado. A garota entra no quarto e diz que está feliz que ele acordou. Ele fica abismado com a beleza dela e imagina que ela é um anjo. Ela se pergunta o que um gatinho minúsculo fazia no meio da masmorra. Nosso prota percebe que ela acha que ele é um gato e não percebeu que ele é um monstro. Ela alimenta ele e deixa ele dormir no lugar mais confortável do mundo. Sente a paz desse lugar. Alguns dias se passam e ele já está curado de seus ferimentos. Ela se despede dele e diz que volta logo. Como ela cuidou dele, ele se sente em dívida e diz que tem que proteger ela, pois ela salvou sua vida. E agora ela é a sua mestre, e jura protegê-la enquanto ele viver. Ele segue ela e se esconde no barco. Ela vai para a masmorra e ele a segue escondido. Ele se pergunta se ela ficará bem nesse lugar sozinha e fica preocupado com ela. Ela se depara com alguns goblins e corre na direção deles e ativa a sua habilidade, aceleração. Assim os derrota facilmente e coleta as suas orelhas. Nosso prota fica impressionado com a velocidade dela e diz que nunca viu isso antes. Porém, diz que ela deve estar limitada por conta das espadas longas. Outro goblin aparece, mas esse é um goblin mago, ataca à distância. Ele dispara uma bola de fogo na direção dela. Nosso prota pula e salva ela. Ele não pode usar suas habilidades, pois acabaria revelando que é um monstro. Ele pula e arranha a cara do goblin, que acaba caindo escada abaixo. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. Eles voltam para casa e nosso prota só a felicidade. Ele tá no céu. Eles vão até a guilda de aventureiros. Lá dentro, ela é abordada por um homem chamado Casman. Ele é um aventureiro de rank C. Ele pergunta se ela mudou de ideia sobre se juntar ao grupo dele. Ela recusa a oferta. O caba é mal intencionado e tá na maldade. Ele vai tocá-la com sua mão. Porém, nosso prota morde a mão dele. Ele joga nosso prota para o alto e ele cai bem na cara dele e começa a rasgar. E depois volta para o seu trono de descanso. Casman saca sua espada. Porém, o recepcionista da guilda chamado Arnold segura a espada e pergunta se ele realmente está pensando em usar sua espada dentro das dependências da guilda. Arnold é um ex-aventureiro rank B, conhecido por todos pelo nome de Ana. Casman treme na base e sai correndo. Arya o agradece. Ana diz que ela tem um amiguinho muito bonitinho, parece até um cavaleiro de armadura protegendo a sua princesa. Ela diz que esse gatinho salvou sua vida e que vai chamá-lo de Tama, e é oficialmente o seu animal de estimação de agora em diante. Nosso prota fica feliz, pois agora ele não precisa mais ir
atrás dela se escondendo. Arya entrega as orelhas dos goblins e completa a missão. Logo após, nosso prota tá se dando aquele banho de qualidade. Arya exagerou na bebida e tá chateada porque nosso prota não tá dando atenção para ela. Ele não imaginou que ela bebesse tanto. Ela diz que se ele não dá atenção para ela, não vai deixar ele tomar banho com ela. Ela vai em direção ao banheiro e o leva. Ele diz que como um cavaleiro honrado não irá entrar no vestiário. Não deu certo. Agora, como um cavaleiro honrado não vai entrar no banheiro feminino. Não deu certo novamente. Então ele diz que como um cavaleiro honrado não irá sair do lado de sua mestre, não importa o que aconteça. Arya conta que há muito tempo o lugar onde ela nasceu foi atacado por demônios. Foi quando a Santa da Espada apareceu e salvou eles. Arya diz que um dia quer ser tão forte quanto ela para proteger as pessoas. Nosso prota diz que no passado já ouviu falar dela. Seu nome é Alisha. Ela sozinha salvou uma aldeia élfica. Ela é conhecida como a heroína do Ragnarok. No dia seguinte, Arya vai até a guilda. Ana diz que esse é um péssimo momento. Ela deveria ir embora rápido. Casman aparece e diz que estava esperando por ela. Nosso prota já fica em alerta. Ele trouxe uma ordem escrita do barão para eliminar o nosso prota. Arya fica triste e pede para ele ter piedade. Ele diz que não pode revogar a ordem do barão assim do nada, então propõe um duelo. Se ela vencer, nosso prota estará livre, mas se ele vencer, Arya terá que se tornar sua esposa. Arya fica pensativa, mas acaba aceitando o acordo. Lá fora, eles se preparam para o duelo. Casman diz que sua força está além do limite de Arya. Como não quer ser chamado de covarde, vai permitir que ela receba a ajuda de alguém de fora. Ele pergunta se alguém vai ajudá-la, porém ninguém se candidata. Nosso prota vai para perto dela e começa a grunhir. Ana entende o que ele quer fazer e pergunta se está tudo bem para ela. Nosso prota está bravo e diz que vai fazer ele pagar por fazer sua mestre chorar. A treta começa, nosso prota avança e Casman o ataca com a sua espada, porém ele desvia. Nosso prota percebe que não vai ser capaz de derrotar o Casman sem usar habilidades. Arya avança e acelera. Casman desvia e acerta um chute nela. Casman pergunta se é só isso que ela sabe fazer. Arya joga algumas kunais nele. Ele se protege e avança para atacá-la. Ele ataca enquanto ela tenta se defender. Ele a desarma e ela cai no chão. Casman já tá babando de emoção e diz que agora ela pertence a ele. Nosso prota não sabe o que fazer, pois se acertar o cara com alguma habilidade, saberão quem ele realmente é. Casman avança para atacar Arya e diz para ela admitir a derrota. Nosso prota ativa a habilidade Corpo de Ferro e pula na frente do ataque, assim quebrando a arma do cara. Em seguida, ativa a habilidade Uivo do Éter, que joga Casman para bem longe, assim sendo derrotado. Todos ficam em choque com a situação. Nosso prota percebe que agora já sabem o que ele é e provavelmente vão matá-lo. Porém, ele não se importa, pois está feliz de ter ajudado a sua mestre. Eles se aproximam e Ana fala que nosso prota consegue entender a fala humana e consegue usar magia. Isso só pode significar uma coisa: ele é um gato elementar. Eles ficam super felizes e nosso prota fica sem entender nada. As pessoas ficam aliviadas por ele não ser um monstro. Ana declara a Arya como a vencedora. Eles voltam para casa. Arya está dormindo e nosso prota diz que ele é um gigante de nível S, mas o confundiram com um gato. E agora ele é o animal de estimação de uma elfa. No dia seguinte, nosso prota acorda daquele sono de qualidade. Sono do Job. Ele faz um carinho nela e dá uma lambida na orelha dela. Ela solta um gritinho e fica apaixonada. Ai, que delícia! Nosso prota estranha a reação dela e pula para longe. Ela chama por ele e pede para ele fazer mais. Nosso prota fica em choque, não sabia desse lado dela. Mais tarde, eles vão até o ferreiro. Ela se chama Vulcan, é uma aventureira e ferreira de rank C. Arya apresenta nosso prota e Vulcan já fica encantada. Ela segura nosso prota e pergunta o que Arya vai querer. Uma K-45, bem alongado. Ela pergunta se ela consegue fazer uma armadura para o nosso prota. Vulcan fica animada com a ideia e já começa a tirar as medidas. Tira as medidas tudo certinho. Ela passa a noite toda forjando a armadura e entrega já pela manhã. Comigo é assim, meu irmão, eu desenrolo fácil. Arya amou a armadura. Ela também trouxe as armas que Arya havia encomendado. Arya fica pensativa, pois não se adaptou bem às espadas e ainda não sabe o porquê. Vulcan se pergunta o que poderia estar acontecendo. Então ela pergunta se Arya quer formar uma equipe com ela, assim ela vai conseguir ver de perto o que tem de errado. Se quiser sim, mano. Já na masmorra, Vulcan desce o sarrafo em alguns goblins. Um goblin vem por trás e tasca fogo nela. Porém, não causa nenhum efeito e ela já bota ele pra dormir. Ela diz que isso é uma habilidade que ela desenvolveu sendo ferreira. Ela pode induzir elementos nas armaduras. Um orc aparece e Vulcan diz que agora é a vez da Arya brilhar. Ela saca sua espada e ataca, porém o orc se defende. Vulcan observa tudo de longe. Não vai
vai dar não. O orc vai atacar ela, mas nosso prota pula na frente e a defende, e em seguida ela finaliza o orc. Vulcan diz que já entendeu a situação, as espadas da Arya são muito longas e estão na verdade atrapalhando ela, e diz que no próximo andar tem alguns monstros bons para fazer uns testes. Arya ataca, mas não consegue se aproximar, pois o monstro possui muitos tentáculos. Ele acerta a espada dela e a derruba, agora ela fica apenas com uma. Isso não a desanima e parte para cima assim mesmo. Vulcan e nosso prota percebem que agora ela está se movendo mais rápido, porque está com menos peso. Mesmo assim, não consegue se aproximar. O monstro acaba quebrando sua última espada. Vulcan aproveita e joga uma adaga para ela. Ela finaliza facilmente o monstro e parte para o próximo. Ela percebe que os movimentos dos monstros estão mais lentos, mas na verdade é ela quem ficou mais rápida. Ela corta os tentáculos, porém cai gosma para todo lado. Ela fica zangada e finaliza o monstro. Vulcan e nosso prota vão até ela. No caminho, nosso prota aproveita a oportunidade para roubar a habilidade do monstro. Ele come e percebe que o gosto é horrível. Ele ganha as habilidades Invocar Tentáculos e Spray de Muco. Arya não para de passar a peixeira no monstro, tá com raiva por ter se melado. Esse é o espírito da parada. Arya diz que usava as espadas longas por causa da admiração à Santa da Espada, mas pelo jeito não é boa com elas. Vulcan diz que agora Arya vai conseguir ir mais fundo na masmorra, mas primeiro vão fazer uma pausa no próximo andar. Como Arya deve estar se sentindo grudenta, vão aproveitar para tomar um banho. Agora eu tô a fim de relaxar. Enquanto banham, Arya pergunta para Vulcan como são as pessoas do grupo principal dela. Ela fica triste e diz que eles se separaram. Alguns dos membros se envolveram e acabaram engravidando. Ela aproveita e diz para Arya ter cuidado, pois gatos elementares podem cruzar com outras espécies. Não se sabe o que pode acontecer quando nosso prota crescer. Arya acaba ficando feliz com essa história e diz para nosso prota crescer logo para poderem ronronar e miar juntos. Oh, não! Gringue! Nosso prota e a Vulcan ficam em choque com essa situação. Deixa de ser safado. Mais a fundo na masmorra, eles encontram um Minotauro, um monstro de rank C. Arya ataca, porém seu ataque não tem muito efeito. Ela é rápida, mas o dano não está sendo suficiente. Ela continua desviando e atacando. Ela atinge os olhos dele, deixando ele cego. Ele começa a bater para todo lado e acaba derrubando vários escombros na direção da Vulcan. Nosso prota usa sua habilidade e salva ela, que fica maravilhada com a cena. Arya aproveita para finalizar o Minotauro. Ela fica muito feliz por ter conseguido derrotar um monstro de rank C. Vulcan ainda está em choque com o ocorrido e diz que nosso prota salvou sua vida. Ele é um macho muito poderoso. Me apaixonei. Já à noite, elas entregam os espólios para Ana e aproveitam para comemorar a vitória de hoje. Vulcan pergunta o que eles acham deles três formarem um grupo oficial. Arya não sabe o que responder, pois ela sempre se aventurou sozinha e não sabe como um grupo funciona. Porém, nosso prota acha uma boa ideia e se mostra querer formar um grupo. Ele leva a mão da Arya até a da Vulcan e assim formam uma aliança e finalizam o dia em comemoração. Já na hora da dormida, nosso prota está sendo esmagado pelas garotas. Em suas habilidades, ele percebe que apareceu uma nova opção, chamada de segunda evolução, e está pronta para o uso. Ele se pergunta se caso ative vai se tornar um gigante de verdade e será reconhecido. Ele imaginava que se transformaria apenas crescendo normalmente. Sendo que ele precisa ativar a habilidade, ele decide que não vai ativar a evolução, pois assim poderá passar mais tempo com a sua mestre. No dia seguinte, Arya e nosso prota estão passeando pela cidade, quando eles veem dois caras agredindo uma criança. Arya vai até eles. Quando eles veem nosso prota, se lembram da treta com Khasman e saem correndo de medo. Arya pergunta para a garota onde estão os pais dela. Ela não sabe, pois é órfã. Eles vão até uma igreja, onde tem várias crianças que conhecem a Arya e gostam dela. A freira diz que vai cuidar bem da garotinha e as outras crianças gostaram dela. Mais tarde, na guilda, Ana parabeniza a Arya, pois ela subiu de rank e é agora rank C. Sensational. Alguns aventureiros murmuram perto do quadro de missões. Arya pergunta a Ana o que está acontecendo. Ela diz que recentemente está acontecendo muitos desaparecimentos na cidade vizinha e dizem que os responsáveis são demônios. Nosso prota diz que se os demônios estão se movendo livremente, isso significa que estão tramando algo. Arya diz que não vai permitir que isso aconteça e pede para Ana contar tudo o que ela sabe sobre isso.
Arya diz que não vai permitir que tenha mais vítimas e fará algo a respeito. Ana diz que vai mandar ela junto com o grupo, pois a situação tá feia para lá. Um homem encapuzado aparece e diz que seu nome é Cedric e faz parte do grupo que Ana mencionou. As pessoas o reconhecem, ele é o filho mais velho do Duque. Vulcan também o conhece. Arya se apresenta para ele e Ana fica só lá atrás observando. Nosso prota reconhece o nome dele e diz que alguns anos atrás uma grande guerra foi travada entre os homens e os demônios. Ficou conhecida como a Guerra do Ragnarok. A humanidade venceu a guerra pelas mãos de um jovem, hoje chamado de o Grande Mago. Cedric também foi um dos heróis que ganhou glória naquele campo de batalha. Arya pergunta a Cedric se esse grupo deles de agora não é muito pequeno para poder enfrentar os perigos que estão por vir. Ana diz para ela não se preocupar, pois Cedric é bastante forte. Ana vai até ele e fica flertando. Arya desconfia que eles possuem alguma coisa, e Vulcan acaba confirmando. Isso não é ideia não, velho. Mais tarde, Arya e nosso prota estão em casa se preparando para a aventura. Nosso prota percebe que Arya está nervosa e diz que é normal, pois eles vão viajar com heróis renomados. Ele lambe o rosto dela para acalmá-la. Ela percebe a intenção dele e diz que está começando a entender melhor ele, e lhe dá um agrado. Ai, que delícia! Eles partem na jornada. Os outros membros do grupo se apresentam: Dany, Howard, Kenny e Marietta. Vulcan já os conhece e Arya se apresenta. Eles ficam encantados com o nosso prota. Arya diz que adora segurar o nosso prota, mas adora ver as outras pessoas o segurando também. De repente, eles são barrados por um grupo de orcs. Dany desce e os derrota facilmente. Arya pergunta que habilidade é essa que ele usou. Kenny diz que ele não usou nenhuma habilidade. Arya fica impressionada com o poder dos heróis do Ragnarok. Já à noite, eles chegam na cidade. O homem conta que muitas pessoas desapareceram, então ele enviou um grupo para derrotar os demônios, mas eles nunca mais voltaram. E ontem à noite perderam mais uma jovem. Ele finaliza dizendo para eles descansarem um pouco. Prepararam comida e um lugar para eles ficarem. Durante o rango, Arya pergunta por qual motivo eles decidiram virar aventureiros. Dany diz que foi porque sua família era muito pobre, então esse foi o jeito que ele encontrou para pagar suas dívidas. Howard diz que foi a mesma coisa com ele. Kenny diz que foi para pagar os remédios de sua irmã. E Marietta foi para que seu pai fosse liberto da escravidão. Cedric diz que não nasceu para amar mulheres. Por esse motivo, não pôde assumir o nome da família. Então virou aventureiro, porque não tinha mais nada para fazer. E além disso, você pode matar muitos monstros sendo aventureiro. Ele acha isso muito bom. Mais tarde, todos aproveitam para tomar um banho. Nosso prota tá no paraíso. Os homens estão do outro lado, no banho masculino. Eles não aguentam a pressão e decidem dar uma espiada. Eles vão de fininho, mas são pegos no flagra pelo nosso prota, que dá um uivado do éter bem na cara deles. Já na masmorra, eles são observados por um demônio. Ele diz que chegou a hora de botar o plano em ação. Eles são surpreendidos por um grupo de lobisomens, rank C. Porém, não dá nenhum chá. Nosso prota testa uma outra habilidade, água uivante. É doido! Todos os monstros são derrotados facilmente. O demônio os observa e se pergunta se nosso prota é um gato elemental. Porém, ele é muito forte para ser só isso. Arya fica apaixonada pela força do nosso prota e diz que ele poderia usar essa força toda para tentar prendê-la e tentar alguma coisa. 私の名は吉良義景、年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり。 Eles chegam no salão principal. O demônio aparece e diz que se chama Beryl, um sobrevivente dos demônios que foram exterminados pelos humanos. Ele libera alguns trolls de rank A. Eles se dividem para atacar, porém o demônio lança um feitiço de barreira que os deixa separados. Ele declara que a morte dele será o ponto de partida de sua vingança. O troll ataca nosso prota, que revida e destrói um braço dele, porém o troll tem uma alta regeneração. Cedric libera seu poder e ataca. Ele está se divertindo. O demônio reconhece esse poder e diz que isso é magia negra, e somente o grande mago conseguiu usar. Nosso prota ataca novamente, mas não tem muito efeito. Ele diz que se evoluísse agora, conseguiria lidar facilmente com esses trolls, porém, não ia mais poder ficar ao lado de sua mestre. Então ele decide atacar mais rápido do que eles conseguem se regenerar. Com isso, ele consegue derrotá-los. Vulcan ataca o demônio, porém, ele desvia. Arya também o ataca, mas ele se defende. Vulcan vem com tudo e tasca-lhe a marreta. Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Ele consegue escapar a tempo, mas Vulcan acabou criando uma cortina de poeira. Arya acelera e o acerta em cheio. Antes de cair, ele fere o braço dela. Ela cai no chão sentindo muita dor e acaba desmaiando. A adaga do demônio estava envenenada. O demônio diz que logo logo toda a humanidade irá cair, então ele se despedaça. Morri! Eles a levam de volta para a cidade. O médico diz que ela tem no máximo meio dia de vida, e o único jeito de neutralizar esse veneno é fazendo um antídoto com o olho de um dragão da terra. Os aventureiros se
dispõem a ir derrotar um dragão. Porém, Cedric diz que eles não têm tempo para achar um dragão da terra. Precisam pensar em outra forma. Nosso prota sai voando pela janela e diz que não pode deixar sua mestre nesse estado. Ele vai salvá-la, nem que isso custe a sua vida. Ele vai até a masmorra, no mesmo local onde quase perdeu sua vida, e se encontra novamente com o dragão da terra. Nosso prota percebe que não vai conseguir derrotar o dragão. Então, ele se despede de sua mestre e decide evoluir. Ele se transforma e parte para o ataque. Ele usa sua chama uivante, mas não faz nem cócegas. Ela o fere e em seguida o morde. Ele não aguenta a pressão e acaba perdendo a consciência. No entanto, isso faz parte de uma estratégia, e vendo que ela baixa a guarda, ele usa a cauda para derrotá-la. Ele volta ao normal e acredita que a sua transformação tem um limite de tempo. Sendo assim, vai poder continuar ao lado de sua mestre. Ele usa o armazenar e põe o dragão, e mete o pé, deixando sua armadura para trás. O pessoal tá no quarto com a Arya, quando um barulho chama a atenção. Eles vão lá fora e se deparam com o dragão da terra, e nosso prota tá em cima dele, só o pó da rabiola. Imediatamente, o pessoal se apressa para tirar o olho do dragão. Enquanto dorme, Arya sonha com o momento em que tinha 13 anos e sua vila foi atacada por demônios. Eles estão procurando por uma pedra filosofal. Ela tá fugindo pela floresta quando é encurralada. Porém, um gato elementar aparece para ajudá-la, e foi quando ela se apaixonou por gatos. Na manhã seguinte, ela acorda bem melhor, o que deixa todo mundo feliz. Já em casa, ela continua em repouso, e nosso prota volta para a masmorra para testar as novas habilidades que ganhou com o dragão da terra. O Minotauro aparece e já avança para o ataque. Ele se esquiva e usa a garra do dragão, e em seguida usa a presa do dragão para o derrotar. Nessa hora, uma garota estranha aparece segurando a armadura dele. Ela pergunta por que ele está usando sua forma normal e para onde foi todo aquele poder. Ele não faz ideia de quem ela seja, mas o jeito de agir parece familiar. Ela quebra a armadura e avança até ele. Ele, que não é besta, já sai correndo, enquanto ela vai atrás dele. Ele entra em um buraco e ela tenta alcançá-lo de todo jeito. Vendo que ela não o alcança, ele não perde tempo e vai embora. Eu vou lhe achar! Eu vou lhe achar! Chegando em casa, ele se prepara para dar aquela dormida de qualidade. De manhã, Arya deixa nosso prota naquele naipe e saem para fazer um piquenique. Ela aproveita o momento e pergunta se foi ele que derrotou o dragão da terra. A reação dele já diz tudo. Ela comenta que tá sempre sendo salva pelos outros e volta a se lembrar de quando tinha 13 anos. Os demônios avançam para atacar o gato elementar, mas no piscar de olhos são todos derrotados por uma mulher que aparece. Ela é a Santa da Espada e no fim ela acaba salvando a vila. Uns anos depois, Arya decide sair da vila para se tornar uma grande guerreira e defender os outros. Ela se despede de sua mãe e promete voltar quando isso acontecer. No presente, ela começa a chorar e ele tenta animá-la. Como já passaram muito tempo juntos, ela consegue entender o que ele está querendo dizer. Ele quis dizer que foi ela quem derrotou Beryl e se saiu muito bem. Depois disso, eles vão até a Vulcan para pegar novas armaduras. Com a derrota de Beryl e os materiais dos Trolls vendidos, ela conseguiu uma boa grana. Mais de 300 reais. Com isso, ela resolveu comprar alguns equipamentos. Ela veste a armadura e eles vão até a masmorra. Nosso prota usa nelas a habilidade Bênção do Leão. É um buff que aumenta extremamente todas as estatísticas e aumenta a imunidade a ataques de gelo e fogo e dá resistência a veneno e medo. No caminho, um Goblin aparece. Arya avança, mesmo não usando a aceleração, ela está muito rápida e o Goblin não dá para um chá, o que a deixa animada com os novos equipamentos. Nessa hora, a mulher de antes aparece e nosso prota fica em choque. Arya pergunta se ela é uma aventureira e qual é o nome dela. Ela diz que nasceu da escuridão e não lembra seu nome, mas sente que apenas o nosso prota pode lhe dar o herdeiro que tanto deseja. Quem você pensa que é? Arya fala que ele ainda é jovem demais para isso. Ele sobe nela e fica em sua zona de conforto. Ela fica impressionada e acredita que a Arya deve ser muito forte por ter domado ele. Arya a convida para ir até o seu alojamento, já que ela não possui nenhuma lembrança e não tem para onde ir. Nosso prota já fica preocupado, mas ela diz que não vai deixá-lo ser pego. Na volta, Vulcan sugere dar um nome para ela. Arya olha para o céu e pergunta se pode chamá-la de Estela. Ela aceita ser chamada assim. Logo depois, Arya dá um banho na Estela. Chega a vez do nosso prota e Estela protesta, dizendo que também quer ajudar. Arya diz que como é a dona, somente ela tem esse privilégio. E é claro, Estela não gosta nada disso. Eu tô brabo, mano. Mais tarde, nosso prota tá dormindo de boa, quando Estela o chama telepaticamente. Ele fica abismado quando ouve a voz dela em sua cabeça e pergunta se ela sabe que ele entende a fala humana. Ela diz que sim, pois ele usou
usou palavras quando a derrotou. Ele fica confuso, já que ela tá vivinha da Silva. Ela menciona que eles se enfrentaram 2 vezes no labirinto. O homem fica em choque quando percebe que ela é o dragão da Terra. Ela conta que nasceu na escuridão do labirinto e nunca precisou de alguém para dizer que ela era um monstro rank S muito poderoso, pois percebeu na hora. Toda criatura que via pela frente, ela derrotava, mas nosso prota conseguiu a derrotar. Ela acordou no labirinto e entende o que aconteceu, que havia renascido pela sua antiga habilidade de reencarnação. Ela pega um lençol que está no esqueleto e usa como roupa, e sai andando pelo labirinto. Ele pergunta se ela veio atrás de vingança. Pelo contrário, ela fica envergonhada e diz que ele é o primeiro que ela encontrou mais forte do que ela, e avança em sua direção. Arya o pega e Stella sai correndo para o canto do quarto. Arya fala que Tama é seu animal de estimação e não vai entregá-lo. Entendeu, mano? E volta a dormir. Stella decide recuar por enquanto, mas avisa telepaticamente que ama o nosso prota. Na manhã seguinte, Stella tá comendo como se não houvesse amanhã. Ela pergunta que tipo de mulher é a Arya, que conseguiu domar alguém tão forte como ele. Ele conta que ela é a sua salvadora, a mestre a quem ele jurou servir. Isso a deixa incomodada. Ele aproveita a ocasião e pede para ela não revelar para a Arya que ele é um gigante, pois se ela souber disso, não poderão ficar juntos. Ela diz que vai fazê-lo se apaixonar por ela. A Arya tem a sensação de que eles estão se comunicando. Logo depois, eles passeiam pela cidade na tentativa de trazer de volta as memórias da Stella. Arya pergunta se ela se lembra de algo. Não tô lembrado, não. Ela conta que só lembra de estar constantemente em batalha. Ela pensa que Stella pode ser uma aventureira, já que ficou surpresa quando a viu no labirinto. Para fazê-la se lembrar, Arya sugere que ela tente o treinamento de aventureiro. Eles vão até a Vulcan, onde ela escolhe uma armadura. Como o labirinto é perigoso, Arya menciona que ela vai precisar de manoplas. Ela fala que seus braços dão conta do recado e transforma eles em parte de dragão. Eles ficam impressionados e Arya pergunta se ela é uma dragonite. Como assim? Não entendi. Ela não faz a menor ideia do que seja, mas é isso que acontece quando libera o seu poder. Nosso prota diz que ela é uma dragonite, humanos raros com habilidades de conceder partes de dragão. Em seguida, ela dá uma olhada nas espadas e acaba indo até uma sala onde encontra um grande escudo e comenta que gostou dele. Vulcan fica abismada com a força dela, segurando-o com apenas uma mão. Pela personalidade dela, nosso prota achou que ela escolheria uma espada ou um machado. Ela conta que não ligava para a defesa quando era um dragão, mas aprendeu uma lição depois que perdeu para o nosso prota, a importância da defesa. Ela pergunta se ele se sente mal por tê-la derrotado e diz que ele não precisa se preocupar, pois na verdade ela é grata a ele. Ser derrotada lhe ensinou o que é a verdadeira força e também o amor. Ela larga o escudo e sai correndo atrás de uma arma. Vulcan treme igual Vara Verde tentando segurar o escudo. Me ajuda, Yoda! Stella encontra uma espada que é a cara dela e Arya sugere fazer um teste na masmorra. No caminho do labirinto, Stella se empolga e sai disparada atrás de algum monstro. 3 goblins estão batendo rango despreocupados quando eles aparecem. Os goblins partem para o ataque. Stella larga os seus equipamentos e se transforma. Numa facilidade, ela os derrota. É só isso. Um tenta a sorte por trás. Ela pega a espada e o derrota com uma força esmagadora. É doido! Arya acredita que é melhor apenas observar de longe. Devido à perda de memória, ela é forçada a lutar por instinto. Stella reclama que quer lutar contra algo mais forte. Sendo assim, eles descem mais um nível, onde encontram alguns orcs. Eles avançam para atacar, mas não dão nenhum chá. O próximo é o 3º andar, e só de lembrar, a área já fica vermelha. Dá até um arrepio, cê é louco. Chegando lá, eles tentam explicar o tipo de monstro que ela vai enfrentar, porém, ela não dá ouvidos. O monstro aparece e só de olhar, ela já se sente incomodada. Nosso prota já avisa que esse tipo de monstro é perigoso, e aconselha ela a recuar. Ainda assim, ela avança. Ele segura a espada dela e em seguida a suja. Do nada, ela entra em desespero e as meninas correm para ajudá-la. Nosso prota percebe que ela perdeu o controle e está usando apenas seus instintos. Ele usa sua habilidade tentáculos para afastar Arya e Vulcan. Ao mesmo tempo, ele segura o monstro. Após isso, ele usa sua habilidade para derrotá-lo. Stella volta ao normal. Como essa não é a atitude de um dragão, ele pergunta o que aconteceu. Desculpe! Ela pede desculpas
e comenta que ainda não se recuperou mentalmente da luta que teve contra ele. Nosso prota fala que ela não precisa ter medo e que vai protegê-la e pede para ela lutar dentro dos limites, como uma humana e não como um dragão. Ela fica feliz em ouvir isso e fala que vai se esforçar ao máximo como uma humana. Ela diz para Vulcan que vai precisar de umas aulas de como usar a espada e o escudo. Ela fica animada em poder ensinar e com o poder dela eles serão o melhor grupo de todos. E só faz lembrar de um grupo de aventureiros que desafiaram ela no passado. Individualmente eles eram fracos, mas juntos foram um desafio. Além disso, eles pareciam estar se divertindo. Foi por isso que ela se interessou pelos aventureiros. Nesse caso, ela fica super animada. Arya vai até o nosso prota e comenta que aquela habilidade dos tentáculos é incrível. Ela pede para ele demonstrar nela, pois quer entender melhor como funciona. Depois disso, Vulcan comenta que Estela tem talento. Com apenas algumas aulas, ela já dominou a arte das armas. Eles começam a planejar um ataque coordenado, onde Estela será o tanque que ficará na frente para atrair os monstros, enquanto Arya e Vulcan se concentram no ataque e nosso prota vai dar o apoio necessário. Um grupo de orcs aparece e Estela chama a atenção. Um deles corre para a direção dela. Ela se defende e o golpeia. O medo bate e ele foge. Ela acaba indo atrás dele, quebrando a formação do grupo. Sendo assim, nosso prota usa nelas a habilidade Benção do Leão. Elas avançam e derrotam eles rapidamente. Mais à frente, eles encontram um monstro de tentáculos e dessa vez todos se juntam para derrotá-lo. No dia seguinte, eles vão até a guilda para registrar Estela como uma aventureira. No entanto, antes de fazer isso, Ana menciona que tem alguém procurando pela área. Um homem aparece e diz que seu nome é Leis e fala que precisa da ajuda dela para escoltar uma carga preciosa. Vulcan fala que não vai poder ir com eles, pois a capital fez uma grande encomenda com ela, mas promete alcançá-los assim que terminar. A noite chega e o homem leva eles até a carga. Ele retira o pano e todos ficam em choque. Ele revela que arrematou em um leilão o esqueleto de um dragão da terra. Estela começa a ter uma sensação estranha. Ela diz para nosso prota que ao ver o esqueleto se lembrou de quando foi derrotada. Nosso prota fica preocupado, porém acaba que ela fica animada e diz que seu coração começou a acelerar, pois nosso prota realmente é muito poderoso. Ana aparece e veio avisar que Arya foi promovida a rank B. Que demais! Sensational. Eles partem na jornada e o Vulcan diz que os alcançará assim que terminar seus afazeres. Já pela noite, eles param para descansar. Reis vem da floresta e entrega um lírio para Arya. Ele fala que sua noiva, Elisa, ama lírios, então ele sempre vinha buscar para ela. Arya pergunta o que ele pretende fazer com o esqueleto do dragão. Ele diz que surgiu o rumor de uma grande guerra se aproximando. Um amigo dele está coletando bons materiais para fazer arma, e o esqueleto vai ser perfeito para isso. Durante a dormida, algo acontece e nosso prota acorda. Ele vai lá fora e percebe que a paisagem mudou. Leis diz que é um labirinto se formando. Labirintos se formam aleatoriamente em qualquer lugar. Eles devem sair de lá imediatamente. Eles conseguem e Arya diz que vai explorar esse labirinto mais tarde, pois deve ter vários tesouros. Ao chegarem perto do destino, Leis diz que eles podem ir explorar o labirinto, pois a partir daqui já é seguro. Arya fica feliz, pois serão os primeiros a explorar. Leis diz para terem cuidado, pois não se sabe o que tem em um labirinto que ainda não foi explorado. Já no labirinto, por precaução, nosso prota já ativa o buff do leão. Estela já sai correndo na frente, dizendo que vai solar tudo que aparecer. Arya fica preocupada e se lembra que Vulcan deu a ela um papel dizendo o que fazer caso isso aconteça. No papel tá escrito dizendo que se Estela lutar ao seu lado, ela vai deixar ela abraçar o nosso prota. Ela já volta e diz que do nada sentiu uma vontade de lutar ao lado dela. Bandidinha! De repente, aparece uma luz que pergunta se eles estão procurando por tesouros. Sim. E diz para seguirem. Vou nada. Eles chegam até um beco sem saída e são atacados por monstros de rank C. Estela usa sua habilidade de provocação e atrai os monstros. Arya os derrota facilmente. Uma moita começa a se mexer e de lá saem duas pessoas. Uma dríade chamada Ferry e uma fada chamada Lily. Elas ficam encantadas com o nosso prota e dizem que atraíram eles para cá porque queriam fazer amizade com o nosso prota. Atrás da moita possui um baú. Arya abre e encontra uma poção. Ferry fala que possui outros baús por aí, porém eles vão precisar da chave que está sendo protegida por alguns monstros. Eles derrotam os monstros facilmente e pegam a chave. Arya pergunta se precisa dessa chave para abrir o baú. Ele diz que na verdade essa chave é para desbloquear a sala do chefe. O verdadeiro tesouro vai estar lá dentro. Arya decide que por enquanto é melhor voltar para a cidade para descansar, pois não sabem o que vão encontrar na sala do chefe.
chefe. Nosso prota concorda. As fadas pedem para ir junto. Já na cidade, Arya diz para elas terem cuidado, pois fadas são raras. Eles vão até o Leis mostrar o item que conseguiram. Ele fica impressionado e diz que esse é um item raro, se chama Lágrima da Verdade. É uma poção que depois de tomada faz a pessoa falar somente a verdade, não importa o quanto tente mentir. Ferry e Lily entram na sala. Leis fica estranho do nada. Arya pergunta o que aconteceu. Ele diz que não é nada, essa é a primeira vez que ele vê fadas, e diz que tem algo importante para resolver. Irá chamar outra pessoa para atendê-los. Mais tarde, Stella lembra que nosso prota tá devendo um abraço para ela. Arya pede para ele fazer isso, pois Stella se saiu muito bem hoje. Stella fica só a felicidade. Já em outro lugar, Vulcan está chegando na cidade. Ela ouve o som de um sino e um monstro esqueleto aparece. Ela o derrota facilmente e ouve novamente o sino. A pessoa sai correndo. Já no labirinto, Arya ativa a chave e uma porta desce. Ferry e Lily diz que vão esperar do lado de fora. Lá dentro, o chefe é Rank B. Ele lança uns espinhos. Elas se defendem. Stella usa suas garras e segura uma das patas do monstro. Nosso prota aproveita e usa sua habilidade de fogo. Em seguida, ativa seus tentáculos e segura a outra pata. Arya vem com tudo e o derrota. Eles ficam felizes, pois é o primeiro chefe que derrotam. Um baú aparece e dentro tem um pergaminho de habilidade. Arya recebe a habilidade Lâmina Sagrada. Ao saírem da sala, não encontram as garotas, apenas o pote que estava com elas, quebrado no chão. Em outro lugar, Leis toca o sino e diz para o retrato de sua esposa que já está quase tudo pronto. Eles começam a procurar e gritar por elas, mas nenhum sinal. No caminho para a cidade, eles se perguntam onde as duas poderiam estar. Já na cidade, eles encontram a Vulcan. Vendo o desânimo deles, ela pergunta o que aconteceu. Arya conta sobre as fadas e que elas sumiram sem deixar rastros. O que aconteceu não? Nessa hora, um mordomo aparece com 2 guardas. Ele dá uma boa olhada na Arya e avisa que o conde a espera. Ele faz o mesmo com Vulcan e pede para ela ir também. As outras meninas parecem preocupadas em serem chamadas. Stella acaba chamando a atenção. Caramba! Ele olha para ela e fala que o conde também ficará muito satisfeito se ela for. Ela não entende o que ele quer dizer, mas se recusa a ir. Arya diz que eles estão ocupados agora, mas que futuramente vão visitá-lo. Ele avisa que nessa cidade é um crime desobedecer às ordens do conde. Imediatamente, Vulcan diz que elas vão, mas antes vão se preparar. Sendo assim, ele decide aguardá-las na carruagem. Stella pergunta por que eles precisam ir até esse homem. Vulcan menciona que ouviu alguns rumores sobre o conde. Já na carruagem, Vulcan revela que há boatos que o conde está ligado ao sumiço de várias mulheres na cidade. Lily Ferry pode estar entre elas. Chegando lá, elas finalmente ficam na presença do conde. O mordomo aparece e oferece um chá para elas. Nosso prota já percebe um cheiro estranho vindo do chá. O conde insiste para que elas bebam, já que plebeus não têm a oportunidade de provar um chá como esse. Quando vai beber, Arya também sente um cheiro estranho. Vulcan diz que não está com sede, mas o homem insiste. Arya encosta a xícara na boca e nesse momento nosso prota usa a habilidade Bênção do Leão. Elas bebem e comentam que o chá tá uma delícia. O conde fica preocupado e não entende por que elas ainda estão acordadas. Stella perde a paciência e pergunta onde estão Lily e Ferry. Ela o agarra e o homem treme na base. Ele afirma que nunca ouviu falar dessas 2 garotas. Ela o solta e o homem fica desesperado, dizendo que elas são demônios. O mordomo bate palmas e a sala fica cheia de guardas. Outro guarda aparece, avisando o mordomo que um exército de mortos-vivos apareceu na cidade. Um sino é tocado e vários esqueletos começam a sair dos túmulos. As pessoas entram em pânico e começam a correr desesperadas. Um dos guardas avisa que tem vários esqueletos vindo em direção à mansão. O medo toma conta e o conde sai correndo e pede para os guardas deixarem elas de lado e focarem na sua proteção. Elas vão para a cidade e avisam o pessoal para irem para as colinas. Os esqueletos vêm se aproximando. Nosso prota usa sua cauda para atacá-los. Arya usa sua aceleração e derrota alguns. Stella avança com tudo para cima deles e fica até triste por serem tão fracos. Um esqueleto se aproxima de uma garotinha, mas Vulcan a salva e mete o pé a carregando. Não importa o que eles façam, os esqueletos continuam aparecendo. Vulcan chega e fala que o único jeito
jeito de derrotá-los é encontrando o invocador. Ela decide levar a garotinha até os habitantes e aproveitar para orientá-los. Arya e os outros vão por outra direção. Na mansão, o local está infestado de esqueletos. O conde está no telhado e percebe que eles estão atrás dele. O sino é tocado de novo e Arya escuta o barulho vindo da casa do Leis. Chegando lá, elas o encontram e perguntam o que ele está fazendo. Ele revela que essa é a sua vingança contra o conde, o responsável pela morte de sua noiva Elisa. Ele invoca mais esqueletos e nosso prota percebe que ele é um necromante. Leis conta que antes mal conseguia invocar 2 esqueletos, mas agora tem a ajuda da Lily e da Ferry. Nosso prota acredita que o sino as enfeitiçou e está as controlando. Ele usa a flecha para drenar a mana delas e com isso uma grande explosão acontece e o esqueleto do dragão da terra é invocado. Uma aura de mana cobre eles e vão para dentro do dragão. Stella avança metendo a braba nos esqueletos, porém o dragão a joga para longe. Nosso prota usa o uivado para despedaçar a cauda do dragão. No entanto, sua grande mana a faz se recuperar completamente. Arya usa sua nova habilidade, Lâmina Sagrada, o que acaba funcionando, mas essa habilidade a deixa cansada logo após o uso. Na tentativa de dar tempo para ela se recuperar, Stella avança derrubando tudo em sua frente. Na cidade, Vulcan devolve a garota e em seguida faz uma barreira de fogo para impedir que os esqueletos passem. Nosso prota usa a chama uivante para atacar o dragão. Stella tenta atacá-lo, mas é atingida, porém ela usa o escudo para se proteger. Nosso prota aproveita a chance e usa seus tentáculos para pegar a Lily e a Ferry. Arya se recupera e ativa a lâmina sagrada. Stella se transforma e dá um pulo para o alto. Ela joga seu escudo para prender o braço dele e em seguida o ataca. Nosso prota vira uma Blade e também ataca, dando abertura para Arya. Arya atinge Leis em cheio e consegue destruir a invocação. Ela vai até ele e tenta convencê-lo de que a Elisa não aprovaria essa vingança. Quero nem saber. Ele diz que nunca vai perdoar o conde e toca mais uma vez o sino. Tô te falando. Um dos esqueletos vai até ele e revela ser a sua esposa. O homem começa a chorar e pede desculpas pelo que fez. Ela fala que ele deve se desculpar e se arrepender dos seus crimes. Ele concorda em fazer isso. Tudo bem, topo. Então ela desaparece, assim como todos os esqueletos. Pela manhã, na praça da cidade, os habitantes se reúnem para presenciar o destino de Leis. Na tenda ao lado, o conde se prepara para mostrar a sua autoridade. Arya aparece e serve um chá para ele. Logo depois, ele anuncia para o povo que o grupo da Arya foi o responsável por salvar a cidade. Em seguida, declara que Leis será punido pelo ataque à cidade. Leis fala que fez isso porque acredita que ele matou a sua noiva. O conde revela que realmente fez isso. O povo fica sem reação e ele percebe tarde demais o que acabou de admitir. Eu tô passada, chocada. Arya segura um frasco e pergunta se ele sabe algo sobre as mulheres desaparecidas. Em um momento de desespero, ele confessa que seu mordomo e ele foram responsáveis pelo destino delas. Ele começa a entrar em pânico e questiona o que está acontecendo. Arya conta que botou gotas da verdade no chá dele. O povo fica furioso e Leis agradece Arya e os outros. Após isso, o conde e seu mordomo são presos. Leis escapou de sua sentença, mas também continua preso. Já em casa, as garotas aproveitam para relaxar. Nosso prota tá feliz que tudo deu certo e diz que essa não será sua última batalha, pois sua mestre deseja ser uma defensora da justiça e o caminho ainda é longo. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.